Eu já tô aqui batendo um papo bom com a doutora Tatiane Chagas. Ela é fonoaudióloga, especialista em neurociência e em aprendizagem. Para a gente conversar, doutora, seja muito bem-vinda em primeiro lugar. Muito obrigada a todos vocês que estão ouvindo a gente. Falar sobre o diagnóstico do TEA, do transtorno do espectro autista. Como tem sido mais rápido esse diagnóstico para as nossas crianças, e o fonoaudiólogo tem um papel fundamental nisso. Exatamente. Hoje a gente tem muitas tecnologias de ponta, né? Então, o bebezinho já apresenta sinais e sintomas. Então, o diagnóstico precoce é o que temos de melhor para intervenção, para melhoria do futuro dessa criança. Então, muitas vezes, quando a gente atende pequenininho, de 6 meses de idade até 3, 4 aninhos, a criança perde praticamente quase todos os sintomas que acomete a vida dele, que trazem dificuldade para essa vida. Então, realmente, o diagnóstico precoce é um divisor de águas. E em relação à oralidade, à verbalização, tem crianças autistas que não conseguem se comunicar, doutor, é um grande desafio. E eles, às vezes, se comunicam por gritos. Na verdade, não é que não consigam se comunicar, mas se comunicam de uma forma que não é clara para a comunidade em si, para as outras crianças em si, causam sofrimento nos pais também. Nos pais, na criança, nos amiguinhos que estão em volta. Então, assim, eu vou voltar só um pouquinho para falar sobre esse diagnóstico que tem acontecido de forma tão exemplar até pelos médicos. Então, assim, a gente tem hoje crianças que antigamente elas não sobreviviam quando elas nasciam. Então, os fatores de risco... Não, os fatores que morriam prematuras, por exemplo, com algumas síndromes, algumas dificuldades. Hoje a ciência e a medicina evoluiu muito. Então, essas crianças de risco, elas têm o potencial muito maior de desenvolver o espectro do autismo. Sim. Então, esses fatores de risco, além de toda a nossa sociedade, né, além de ser epigenético, eles ampliam também o diagnóstico precoce. Então, são crianças que a gente já acompanha, que já tem o fator de risco, e muitas vezes a gente consegue intervir antes mesmo de tudo estar instalado, de todas as dificuldades dessa criança estar instalada. Aí, voltando sobre a oralidade, né, que você disse. Agora, me permita, doutora, quais seriam os fatores de risco? Prematuridade, seria o quê? Prematuridade, síndromes, erros inatos do metabolismo, dificuldades na gravidez, uso de medicamentos na gravidez. Por exemplo, quais seriam as drogas, assim, perigosas para a mãe e para a criança? Todos os tipos de drogas que afetam o feto, que, lógico que tudo que a mulher come passa para o feto, mas que afeta o neurodesenvolvimento. Então, existe uma gama de drogas que não podem ser utilizadas, tá? É muito individualizado. A mulher tem que conversar com seu médico, porque tem alguns remédios que a mulher não pode parar de usar durante a gravidez. São remédios controlados, por exemplo, né? Então, esses remédios, eles precisam ser adaptados para a gravidez dessa mulher. Para não repercutir na criança. Para não repercutir na criança. Embora tenha a placenta, a comunicação, né? Se a mãe pegar uma virose, a criança não pega. Eu lembro quando eu estava grávida, a doutora peguei uma virose tão pesada. A primeira coisa que eu perguntei para o obstetra foi: ele está sentindo? Ele falou: fique tranquilo, a placenta protege. Mas só que a placenta também é canal de comunicação entre substâncias que estão no corpo. O fumo, a bebida. Cortisol, muito estresse, né? Hormônios, principalmente, que a gente libera. Adrenalina. Então, tudo isso o bebezinho, ele também recebe. Existe um estudo muito grande feito fora do país, numa universidade da Argentina, em Mar del Plata, com Venezuela e Colômbia. É um estudo intercontinental, que estão estudando os hormônios e esse efeito na gravidez. Para poder já diagnosticar algo de risco, para antes de qualquer... O bebê nasceu. Já começa a fazer a vigilância, que a gente chama, é a vigilância. E os fatores de risco é a falta de oralidade, é a falta de olhar nos olhos, é o sorriso responsivo. O que é isso? É a mamãe, faz aquele mamanhês, meu bebezinho, nhanhanhan, e ele sorri junto, e ele abre os dentes, sorri, mostra aquela boca banguela. Exatamente. E uma criança que tem um autismo, que é uma criança autista, eu não gosto de falar do ismo, né? Acho que o sufixo ismo, ele é muito pejorativo, né? Homossexualismo, autismo. É melhor a gente falar, né? De criança autista. Né? Doutora,
ela não tem essa possibilidade, né, doutora? É mais difícil para ela o toque físico, o abraço, o afeto e a conversa. Às vezes, então, é um leque muito grande. Uma coisa que é muito nova, isso é novo, assim, são as dificuldades motoras. Sim. Então, você falou da fala. A fala é um ato motor. É. E a dificuldade motora, porque a gente sempre pensava só em diagnóstico da linguagem. A gente não pensava no diagnóstico motor, da execução da fala. Então, essa fala do ato motor, o movimento das mãozinhas desse bebê já é diferenciado. Então, ele já movimenta os dedos de forma diferente, ele já pega um objeto de forma diferente. E aí, a fala, que é um movimento motor, também vai ser diferente. Então, por isso essa dificuldade. Alguns aceitam toque, gostam e pedem do toque. Sim. E outros não gostam do Rejeitam, toque. né? Depende da sensibilidade sensorial. E do grau também, do E autismo? tem o grau, né? Na verdade, hoje já não se usa grau, se usa níveis, Sim. né? Então, a gente tem nível 1, nível 2 e nível 3. Tem assim, nível tal, não verbal. Não tem isso, doutora? Isso. Essa classificação? Quando eu vou explicar para os pais, eu explico assim. É um espectro que vai do branco ao negro. Do branco ao negro tem um monte de cor. Tem bege, amarelo, vermelho, até chegar ao cinza e o preto. Então, o espectro, ele pode acometer durante o período da vida dessa criança de diversas formas, né? Então, tanto do nível... Uma criança que é nível 1, por exemplo, o nível 1 é que é verbal, Sim. que não tem nenhuma alteração na comunicação, nenhum prejuízo tão grande na comunicação. Nível 2 já precisa de um certo apoio, né? Principalmente na comunicação e na independência. E nível 3 já é uma criança mais comprometida. Ela precisa de um apoio mais significativo para as funções do dia a dia, para o dia a dia dela e para a fala e para a comunicação. Uma criança que é nível 3 pode se tornar nível 2 e nível 1. Sensacional. E uma de nível 1, com a falta da intervenção, pode se tornar Piorar. nível 3. Então, depende muito do que é feito com essa criança na intervenção precoce. E como é que a fonoaudiologia ajuda na qualidade desses pacientes, doutora? Não é porque eu sou fonoaudióloga. Mas seu sorriso se abriu ao falar da sua profissão. Exatamente, porque é uma paixão, assim. Realmente eu faço com muito amor e a gente vê na prática, sabe? Uma criança que era não verbal que começa a falar. Uma criança que não usava uma comunicação e começa a se comunicar através de um instrumento. Às vezes coisas simples, ir ao banheiro, lavar as mãos. Então esse é o papel do fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, ele não trabalha só com a comunicação de forma expressiva e receptiva. Ele trabalha no dia a dia. A comunicação é sentar na mesa, é conversar, é se alimentar, é dar bom dia, é falar com o amiguinho, eu não quero brincar hoje. Então, a fonoaudiologia, ela vai para além das 4 paredes do consultório e dentro de uma equipe multiprofissional. Você que está aqui com a gente na Rádio Sociedade, estamos com a doutora Tatiane Chagas, fonoaudióloga, especialista em neurociência, falando sobre esse tratamento, esse acompanhamento, inclusive multidisciplinar, não só com a fonoaudiologia, mas com outras áreas também, para ter o diagnóstico precoce do TEA e o acompanhamento também necessário para oferecer qualidade de vida e autonomia a esses pacientes. E, doutora, como é que é feito esse trabalho com um bebê de 12 meses, por exemplo, que ainda não aprendeu a falar, está descobrindo o mundo ainda, a nomear as coisas, mas ele já tem necessidade de comunicação? Isso, que ótima pergunta, muito boa. Eu atendi ontem, inclusive, 2 bebezinhos, e eu explicando Seus olhos brilham, é impressionante, gente, é uma paixão que ela tem. É verdade. E eu expliquei exatamente isso para a mãe. Eu falei assim, olha, a criança, ela tem pré-requisitos comunicativos. E a gente trabalha em cima desses pré-requisitos. Então, a gente ensina a criança a usar o brinquedo de forma funcional. Sim. E de forma disfuncional também, que são as experimentações. Sabe quando você tem aquele bebê que a mãe está cozinhando e ele está abrindo panela, botando, fechando, mexendo, abrindo tampa? Isso são experimentações motoras. Então, a criança vai experimentar. Então, a gente orienta essa família a, no dia a dia, potencializar tudo que esse bebê precisa. Os balbucios. Então, a gente vai, A, B, os balbucios que a gente precisa ensinar.
Usa um objeto que é favorito dele para ele ter o olhar da mãe. Então a gente vai trazendo no olhar da mãe um objeto preferido e vai ensinando essa mãe os pré-requisitos da comunicação. Eu imagino que o seu consultório deve ser cheio de objetos, deve ser uma brinquedoteca com vários elementos diferentes, livros e brinquedos e almofadas, para que aquele ambiente seja todo explorado, não é, doutora? Tem que ser um ambiente rico e criativo para permitir essas experimentações. A gente faz um trabalho também domiciliar justamente para o ambiente, enriquecer o ambiente da casa. Perfeito. Então a gente enriquece com essas coisas, com almofadas, com toalhas, porque às vezes a família... Texturas, né? Texturas, que você falou do toque, é nessa idade que a gente vai experimentando texturas diferentes. Então, vá na praia com seu filho, vá no parque da cidade, coloque ele no chão, brinque com areia. Então, todas essas orientações a gente vai ensinando. As almofadas, não tem dinheiro para comprar almofada, não tem problema. Você pode ir ali, encher alguma coisa num saquinho de lençol e se tornar um almofadão. Então, a gente tem diversas formas para orientar essa família. Sabe uma coisa que eu fiz para meu filho? Meu filho não tem TEA, mas eu peguei uma caixa de papelão, de algo que eu tinha comprado. A gente compra muito pela internet. Coloquei de um lado papel alumínio, do outro lado eu coloquei algodão, do outro lado eu coloquei fita durex amassada, que é áspera, e ele ficava dentro daquela caixa engateando, tocando. Botei fitas coloridas penduradas, virou tipo uma caixa do universo para ele, sabe? Aí fiz um buraco, coloquei um celofane que ele enxergava através daquele celofane amarelo, enxergava. E são estímulos que não é um brinquedo caro, é algo que a mãe, com disponibilidade de tempo, pode criar para oferecer essa oportunidade. E a senhora me falou de crianças que recebem estímulo e conseguem mudar do nível. Nível de suporte, né? Isso. Suporte 1, suporte 2, suporte 3. Com quais outras áreas a fonoaudiologia precisa caminhar junto para que haja uma abordagem dessa criança completa? Certo. Eu me surpreendi muito com a fisioterapia. Sim. É algo assim que também é muito novo, que é a fisioterapia dentro do tratamento do espectro, né, autista, e também do neurodesenvolvimento de forma geral, de forma muito positiva. A gente estava agora estudando no Texas, numa universidade, só sobre transtornos motores, e a gente trouxe essa tecnologia. Quando a gente trabalha fonoaudiólogo e fisioterapeuta juntos, é inacreditável, porque a gente pega todas as áreas do desenvolvimento relacionado ao tratamento, a parte motora. Então, a parte motora global da criança, motora manual, que é a fina, e a motora orofacial. Sim. Aí é um sucesso. Ah, doutora, sensacional. Que bate-papo bacana. Seu Instagram, você tem uma página com esse tipo de conteúdo para as mães tenho acessarem? Sim. Qual é a sua página? Tenho sim. A minha página pessoal é Tatiane Chagas, com 2 T's. E tem da Estímulos, que é nosso espaço, que é desenvolvimento _ estímulo. Ih, errei, gente. Olha, não tem problema, ao vivo é assim mesmo. Cola. Estímulos _ desenvolvimento. Agora você falou que é Tatiane com 2 T's, é T-A-T-T-I? É isso? T-T-A. Então, Tatiane com T duplo no início. Tatiane Chagas no Instagram, para você ver os vídeos e estímulos _ desenvolvimento, não é isso? São 2 páginas para você beber dessa fonte de conhecimento e oferecer qualidade de vida, desenvolvimento para o seu filho, sua filha que tá aí, que você tanto ama. É o maior amor do nosso, né, do mundo. Quem tem um filho sabe o que é isso e quer dar o melhor sempre. Eu falo com os pais quando eles chegam lá, falam assim, vocês estão trazendo a joia de vocês. É a joia. Então, que a gente trate a joia, coloque dentro do cofrinho e devolva para vocês já. Doutora, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por tudo. Foi ótimo, gente. Eu espero poder ter contribuído para vocês. Muito obrigada. Com certeza. Foi uma luz para muitas mães. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, doutora. até a próxima.